Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes e hoje nós vamos resolver mais uma lista, a lista 3. Essa lista 3 ela contempla os conteúdos da videoaula 3, cujos assuntos são associação de resistores, geradores, receptores e resistores. Então vamos à resolução. Eu já projetei aqui a lista na minha lousa eletrônica. Para facilitar na resolução e na visualização do vídeo, eu coloquei as questões na coluna da esquerda e vou resolver aqui no espaço em branco da direita. Se precisar, a gente pula para a lateral da lista, ok? Então vamos aqui começar a nossa resolução. Acompanhe comigo. Questão de número 1. Vamos lá. Os circuitos elétricos são amplamente utilizados em nosso cotidiano. A seguir, uma figura ilustra uma associação de resistores em série. Isso é importante, ó. Se não tivesse essa informação no texto, o desenho indicaria isso. O circuito em série é aquele que a corrente só tem um caminho para percorrer, ok? O circuito é alimentado por uma tensão de 12 volts. Sobre esse circuito, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, aqui é para a gente marcar verdadeiro ou falso. Então, vamos para a letra A. A associação esquematizada representa o circuito residencial para lâmpadas. Desse modo, ao queimar uma lâmpada, as demais continuam funcionando. Pessoal, as instalações residenciais não são instalações em série. Por quê? Porque uma instalação em série é uma instalação dependente. Se uma lâmpada aqui queimar, o circuito fica aberto e todos os outros deixarão de funcionar. Então, a associação em série não é uma associação utilizada para instalações residenciais. Por isso que a letra A está falsa. Letra B. A resistência equivalente no circuito representado é 3/4. Pessoal, numa associação em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. No caso aqui, seria 4 mais 4 mais 4. Isso vai dar 12 ohms e não 3/4. Então, a alternativa B também está errada. C. A corrente que percorre cada resistor se conserva. Numa ligação em série, pessoal, a corrente numa ligação em série, ela é a mesma em todos os elementos. Então, por isso que a letra C está correta. E a letra D. A intensidade da corrente que passa pelo último resistor equivale a 1 ampere. Para calcular, nós sabemos a DDP, sabemos o R total, então aqui, ó, U é R vezes I, então I vai ser U sobre R. A tensão é 12, o R equivalente é 12, isso vai dar 1 ampere. Então, 1 ampere é a corrente que nós calculamos. Então, vai passar 1 nessa resistência, 1 nessa aqui e 1 aqui também. Então, a afirmativa D está correta. Então, a sequência F, F, V e V. Ok? Vamos para a segunda. Vamos lá. Então, vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Considere um ferro elétrico de passar roupas. De modo simplificado, ele pode ser tratado como um resistor. O ferro é um resistor. Resistores são dispositivos que a energia elétrica se transforma exclusivamente em térmica. Ok? Há também no circuito? Sim, pode também ter se a resistência aquece, começa a emitir radiação, você vai ter também uma transformação em energia luminosa, tá certo? Mas, especificamente, resistores são aqueles que você tem energia elétrica convertendo essa energia térmica devido ao efeito Joule.
Há também no circuito os condutores que conectam o ferro de passar à tomada. Como não se trata de cabos feitos de material supercondutor, há também a resistência do cabo. Então, vai ter a resistência aqui, ó, do cabo, certo? Muito bem. Do ponto de vista prático, é como se as resistências do ferro e do cabo fossem ligadas em série. Olha só. Ok? A fonte de tensão. Para a geração de calor pelo ferro com maior eficiência, ele quer que você tenha aqui uma maior eficiência. É recomendado que a resistência do cabo seja. Pessoal, o que vai acontecer aqui é o seguinte. A resistência equivalente vai ser a resistência do ferro mais a resistência do cabo. Por quê? Porque o segundo problema é uma associação em série. Ok? Então, a maior eficiência, veja só, a maior eficiência vai acontecer quando a corrente ela for máxima. Tranquilos? Bem, primeira lei de Ohm, U é R vezes I. A DDP ela vai ser a mesma. Quando você liga o ferro na tomada, a tensão não muda. Então, observe que o R e o I se multiplicam, logo, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, para você ter uma corrente máxima, eu vou precisar de uma resistência mínima. Ok? Vou precisar de uma resistência mínima. E essa resistência aqui, esse R aqui, é o R equivalente do circuito. Como o R do ferro não muda, então, para que o R diminua, eu preciso reduzir a resistência do cabo, para que essa soma forneça um valor menor, consequentemente, a corrente vai ser maior e eu vou ter uma maior eficiência do ferro. Então, eu vou buscar uma alternativa que diz que a resistência do cabo vai ser menor, ou tem que diminuir, ok? Vamos lá. Letra A. Muito maior que a resistência do ferro. Não pode ser muito maior, se for a eficiência baixa. Proporcional à corrente elétrica na rede. Também não. Proporcional à tensão elétrica na rede. Não pode ser proporcional, se for aumenta ou diminui. Está aqui, ó, muito menor do que a resistência elétrica do ferro de passar. Então, alternativa 2, letra D. Deixa eu só marcar aqui para ficar. Aqui é marcar verdadeiro ou falso. Então, questão 2, letra D. Ok? Pronto. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 3. Vamos lá. Vamos para a questão 3. Os fusíveis F1, F2 e F3 do circuito a seguir suportam no máximo. Esse fusível suporta 2 amperes. O fusível 2 suporta 1 ampere. E o fusível 1 suporta 1 ampere. Lembrando que os fusíveis são dispositivos de segurança, que estão geralmente associados a disjuntores. Qual a função deles? Se a corrente excede o valor que pode chegar naquele aparelho, ele queima ou o circuito vai abrir de alguma forma. Então, ele vai dar segurança ao dispositivo. Nesse caso aqui, nós temos 3. O 1 suporta 2, o 2 suporta 1 e o 3 suporta 1. Se passar mais do que isso, em um deles, eles vão queimar. Ok? Bem, num certo instante, a chave do circuito é fechada. A chave está aberta, o circuito está aberto. Quando fecha aqui, ó, a gente fechou aqui a chave. Aí, nesse momento que fecha a chave, a DDP vai se tornar diferente de zero. Logo, a corrente que passa pelo circuito também vai ser diferente de zero. Então, vai circular uma corrente aqui. Bem,
Vamos calcular essa corrente? Como é que se calcula essa corrente? Pessoal, eu tenho aqui uma associação mista. Né? Ó, aqui é uma associação mista. Por que uma associação mista? Porque nós temos uma parte em série e outra parte em paralelo. Vejam, acompanhem comigo aqui. Ó. Esses dois resistores estão associados em paralelo. E o resultado desses dois está em série com 8. Então, vamos calcular aqui. Ó. Vamos calcular primeiro a equivalência entre o resistor de 3 e o resistor de 6. Como é que se faz isso, né? Existe uma particularidade que nós vimos lá na aula 3. Ó. A resistência equivalente para resistores diferentes, você faz o produto, no caso aqui 3 vezes 6 e divide pela soma. 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. Isso vai dar 2 ohms. Então, perdão, a resistência desses dois aqui equivale a 2. Então, agora é como se eu tivesse um resistor de 2 que está em série com 8. Então, agora, a segunda parte aqui, eu vou calcular a resistência de fato total, que vai ser 8 mais 2. Então, acabamos de achar a resistência equivalente do nosso circuito, que é 10 ohms. Ok? Bem, se eu sei a corrente, se eu sei a resistência equivalente e a DDP equivalente, eu vou, vamos seguir, para não invadir a questão 4, vamos responder aqui, certo? Então, vamos lá. Olha só, então aqui eu tenho o R I, a DDP total é 20, o R total é 10, vezes o I total. Ok? Então, simplificando aqui, ó, esse zero vai com esse. Aí fica 1 vezes I, que é 1. Portanto, a corrente total do nosso circuito é 2 amperes. Ok? Então, vejam, quando a chave é aberta, vai passar uma corrente aqui no circuito e eu já sei que essa corrente é 2. Se essa corrente é 2, qual é a corrente que passa no fusível 1? 2. Ele suporta no máximo quanto? 2. Então, ele não vai queimar. Então, eu já posso aqui, ó, descartar a letra A, descartar a letra D, porque são letras que dizem que o fusível 1 vai queimar. Ok? Então, já descarto essas duas. Vamos agora descobrir qual desses dois aqui vai queimar, se o F2 ou o F3. Como é que eu vou fazer isso? Vejam só, numa associação mista, né, que você tem uma parte em série, eu preciso calcular DDP de cada parte. Lembrando que em série DDP divide. Bem, se esse resistor é 8 e nele passam 2 amperes, dá para calcular DDP nesse resistor. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos calcular a DDP no resistor de 8 ohms. Vamos usar a primeira lei de Ohm. U, R vezes I, a resistência é 8 e a corrente é 2. Portanto, a DDP nesse resistor, 16 volts. Muito bem. Então, só nesse aqui, pessoal, eu tenho 16 volts. Só que a bateria fornece quanto? 20. Então, se só nesse aqui é 16, para esses dois aqui vão 4 volts. Lembrando que em paralelo a DDP é a mesma. Então, 4 com 16, 20. Ok. Bem, agora para finalizar, nós sabemos a resistência e a DDP em cada resistor. Dá para calcular a corrente que passa em cada ramo. Vamos fazer isso. Eu vou colocar assim, ó, F2. Então, o F2
é igual a R vezes a corrente que passa em F2. A DDP é 4, a resistência é 3, vezes a corrente que passa em F2. Então, vai ficar assim, ó, a corrente que passa em F2 vai ficar 4/3, ok? E 4/3, pessoal, é aproximadamente 1,33. Olha, acabei de achar a corrente que passa no fusível 2, 1,33. E ele suporta quanto? Ele suporta no máximo 1. Se vai passar 1,33, ele vai queimar. Ok? Então, o 2 já vai queimar. Podemos então descartar a letra C agora. Que diz o fusível, só o 3 se rompe. Ok? Vamos fazer o mesmo cálculo para saber agora a corrente que passa em F3. Vamos lá. Ó. U para F3 vai ser R vezes I. Vamos lá. A DDP é a mesma. Agora a resistência é diferente. É 6 vezes IF3. Então, IF3 vai ser... Só ajeitar aqui, ficou meio estranho. IF3 vai ser 4/6. Ok? 4/6, pessoal. Vamos fazer aqui, ó. Portanto, IF3 é aproximadamente 0,66 amperes. Então, acabei de achar a corrente que passa em F3. Como ele suporta no máximo 1, ele não vai se romper. Dessa forma, a única resistência que vai se romper é a resistência, ou é o fusível 2, perdão. Ok? Então, mais um problema resolvido. Vamos para a questão de número 4, a questão teórica. Vamos lá. Então, a questão 4 diz assim: assinale a alternativa correta sobre a associação de resistores. Vamos lá. Em associações em paralelo, a corrente elétrica total é igual à corrente elétrica que passa em qualquer um dos resistores envolvidos. Pessoal, em paralelo, a corrente se divide. Então, se a corrente se divide, ela pode sim se dividir igualmente, se os resistores forem iguais. Mas se eles não forem iguais, ela não se divide igualmente. Ok? Então, a letra A está falsa. B. Em associações em paralelo, a tensão aplicada nos extremos da associação é igual à soma das tensões entre os extremos de cada um dos resistores. Pessoal, em paralelo, a corrente se divide, a corrente vai se dividir e é a soma de cada ramo. E a DDP é a mesma, então não vai ser igual à soma. Então, a letra B está falsa. Letra C. Em associações em série, a corrente elétrica total é igual à soma das correntes elétricas. Vejam só, a letra C é a definição para uma associação em paralelo e não em série. E a letra A seria a definição para a série. Então, teve uma troca aqui nos circuitos. A letra C também está falsa. Letra D. Em associações em série, a tensão aplicada nos extremos da associação é igual à tensão entre os extremos. Não. Mais uma vez também foi uma troca aqui. Ó. A tensão é dividida. Então, falso. E a letra E, sobrou ela. Em associações em série, a resistência equivalente é igual à soma. Aí sim, ó. A resistência equivalente, não esqueçam, numa ligação em série, a resistência equivalente para uma associação em série é igual ao somatório, pessoal, das resistências do circuito. Ok? Então, questão 4, letra E. Vamos para a questão 5. Vamos lá.
Também é uma questão teórica, tem um circuito, mas ela é bem interessante. Acompanhe comigo. O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V, 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor. L1, L2, aqui é 1, deixa eu anotar aqui para vocês acompanharem. Essa aqui é o L1, essa aqui é o L2, essa aqui é a L3 e essa aqui é a L4. Muito bem. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que... Pessoal, vejam só. Isso aqui é um circuito misto, tá certo? Nós poderíamos representar esse circuito desse jeito. Vamos tentar simplificar aqui. Aqui eu tenho a minha fonte, certo? A fonte. Aí eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, uma lâmpada. E aqui as duas que estão em série, ok? E esse conjunto aqui está em série com L4. Pronto. Então aqui eu teria, ó, a lâmpada 1. Opa, desculpa. Essa aqui seria 3 no desenho. Essa aqui seria 1. Essa aqui seria 2 e essa aqui seria 4. E aqui seria a nossa fonte de energia, que eu vou chamar de I, ok? Como é um circuito misto, quando essa corrente sai daqui, ó, corrente I, ela vai encontrar um nó. E ela vai dividir, ó, parte vem para cá, eu vou chamar isso aqui de IX. E a outra parte vem para cá, eu vou chamar isso aqui de IY. Então, quem seria, pessoal, esse I? O I seria a soma IX mais IY. Aí essa corrente dividiu e depois ela vai somar novamente e vai sair o I. Ok? Então, vejam, a corrente que entrou saiu. Tudo bem? Só que aqui teve uma divisão, ó. Parte veio para 3 e parte veio para 1 e 2. A lâmpada 3, ela está sozinha no ramo. Então, toda essa corrente... Opa! Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Toda essa corrente que foi dividida, ela vai... O IX passa só em I3. Correto? E o IY, né? Sim, detalhe. Esse ramo do circuito tem uma resistência. Eu vou chamar isso aqui, pessoal, de ramo 1 e esse aqui de ramo 2. Acompanhe comigo o raciocínio. A resistência do ramo 1 vai ser apenas L, que é uma lâmpada. Enquanto que a resistência do ramo 2, eu tenho duas, então é 2L. Ou seja, a resistência do ramo 1 é menor do que a do ramo 2. Então, eu posso afirmar aqui, ó, que o IX é maior do que o IY. Ou seja, a corrente que vai para o ramo 1 é maior do que a que vai para o ramo 2. Mas por quê, professor? Não esqueçam. U é R vezes I. Os dois ramos vão ter a mesma DDP. Se eles vão ter a mesma DDP, pessoal, a DDP é a mesma, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Então, a corrente que vai para o ramo 1 é maior do que o que vai para o ramo 2. Ou seja, o brilho da lâmpada 3 é maior do que o da 1, que é maior do que o da 2. O brilho 1 e 2 são iguais porque a corrente que passa é a mesma. Então, na ordem aqui, ó, na ordem, vou fazer aqui do lado, a corrente que passa em 4
é maior do que a corrente que vai passar em 3, que é maior do que a corrente que passa em 1, que vai ser igual à corrente que passa em 2. Pronto. Essa é a análise da distribuição de corrente em cada uma das lâmpadas. Diante disso, vamos ver as opções. Letra A. A lâmpada L1 brilha mais que 2. A lâmpada 1 vai ter a mesma corrente, então o brilho vai ser o mesmo. Então, está errado. B. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. Errado, a corrente não é a mesma. Letra C. As lâmpadas L1 e L2 e L3 têm o mesmo brilho. 1, 2 e 3 não têm o mesmo brilho. D. A lâmpada 3 brilha mais do que a 2. Pessoal, a 3 brilha mais do que a 2 e também mais do que a 1. Ok? Ele não fala que é somente mais do que a 2. Então, tá certo. E a letra E. Nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. Está errado, porque nós vimos que o brilho da 1 é igual ao da 2. Correto? Então, questão 5, letra D. É uma questão teórica bem interessante, né? Veja que nós não fizemos nenhum cálculo, mas conseguimos, com raciocínio, ir discutindo a divisão de corrente, como se trata de DDP, para perceber a questão do brilho. Então, muito importante que vocês revejam essa questão com cuidado, certo? Vamos para a questão 6 agora. Vamos lá. Questão 6. Na maioria dos peixes elétricos, as descargas são produzidas por órgãos elétricos constituídos por células chamadas eletroplacas, empilhadas em colunas. Suponha que cada eletroplaca se comporte como gerador ideal. Muito bem. Suponha que o sistema elétrico de um poraquê, peixe elétrico de água doce, seja constituído de uma coluna de 5.000 eletroplacas associadas em série. Está aqui na figura. Então, eu tenho 5.000 eletroplacas dessa aqui, certo? Produzindo uma força eletromotriz total de... Então, aqui eu já posso fazer o seguinte. Ó. Eu já posso calcular aqui, pessoal, a FEM de cada placa. Como é que eu posso calcular a FEM de cada placa? Eu vou dividir a DDP total, que é 600 volts, pela quantidade de eletroplacas. Esse cálculo aqui vai dar 0,12 volts. Ok? Bem, vamos continuar a leitura aqui. Considere que uma raia-torpedo que viva na água do mar possua um sistema elétrico formado por uma associação em paralelo de várias colunas, cada uma com 750 eletroplacas. Então, vejam só. Aí aqui eu tenho, ó, cada coluna tem 750. Então, eu vou calcular aqui, pessoal, a DDP em cada coluna. Qual vai ser a DDP em cada coluna? Vai ser 750 vezes 0,12. Certo? Então, isso aqui, ó, vai fornecer, eu já fiz o cálculo aqui, vai fornecer 90 volts. Então, cada coluna dessa aqui, ó, eu vou ter 90 volts, certo? Como eu tenho associação em paralelo, pessoal, a DDP vai ser a mesma. Então, eu vou ter a mesma DDP em cada coluna. Tudo bem? Então, veja que você vai lendo, vai interpretando, vai fazendo cálculos separados para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Então, só repassando aqui, ó. O peixe poraquê, cada célula, nós achamos que a FEM equivale a 0,12, certo? Como que eu fiz esse cálculo? Eu dividi o valor total da DDP pela quantidade de eletroplacas. Aí ele continuou o texto inserindo um outro peixe, né, que é a raia-torpedo.
Aí ele disse que a raia-torpedo possui um sistema elétrico formado por uma associação em paralelo de várias colunas cada uma com 750 eletroplacas, que são as mesmas eletroplacas do peixe por aqui. Então, por isso que eu peguei, 750 vezes 0,12. Então, cada coluna dessa tem 90 volts. Como está em paralelo, a associação aqui vai fornecer 90 volts. Ok? Bem, vamos então continuar aqui. Continuar a nossa questão aqui, certo? Bem, desconsiderando perdas internas, se em uma descarga a raia-torpedo consegue produzir uma corrente elétrica D. Então aqui, a corrente elétrica que ela consegue produzir numa descarga, 50 amperes. Bem, nós sabemos aqui, que a DDP total da raia que ela vai proporcionar é 90 volts. E a corrente, uma descarga, 50 amperes. E a questão pede a potência elétrica gerada. Bem, pessoal, vimos que potência é o produto I vezes U. A corrente é 50, a DDP é 90. Portanto, 5 vezes 9, 45, um zero com outro zero, 4.500 watts. Essa é a potência produzida por essa raia. Eu acho que as opções estão aqui em cima. Deixa eu ver, conferir. Acho que nós engolimos as opções. Não engolimos não, está aqui. É só descer um pouquinho. Então, pronto. Resolvido o problema. Então, questão 6, letra D. Ok? Questão 6, letra D. Pronto. Ok? Então, letra D. E vamos para a nossa última questão da lista 3. Vamos lá. Questão 7. Um circuito elétrico é constituído por um gerador de força eletromotriz, a fém do nosso gerador. Ele chamou de E, podia ser escrito assim, o epsilon, tanto faz. E resistência interna, o Rzinho, de 2 ohms. E por um resistor ôhmico de resistência R. Muito bem. Se por esse circuito circular uma corrente elétrica D, então, corrente de 2 amperes. A diferença de potencial entre os pontos A e B, eu vou chamar de U, AB, vai ser de 16 volts. Pessoal, como nós temos o gerador e o resistor, essa DDP aqui vai ser a DDP nos terminais do gerador, que vai ser a mesma DDP no resistor. Ok? Bem, então, ele pergunta, considerando desprezíveis as resistências dos fios e das conexões utilizadas na montagem, os valores ele quer saber o valor da fém e o valor desse R, ok? Bem, para nós acharmos a fém, eu vou usar a equação do gerador. Ok? Que é essa aqui, U é igual a epsilon menos R vezes I. Muito bem. A DDP é 16. Eu quero achar o epsilon. O Rzinho é 2 e a corrente é 2. Ok? Então, fica 16 é igual a epsilon menos 2 vezes 2, 4. Então, portanto, aqui, a fém vai ser 20 volts. Essa é a fém do nosso gerador. Ok? Bem, para achar a resistência R, vamos fazer isso aqui, Eu já disse, a DDP lançada
é a mesma DDP que vai para o resistor. Então, eu vou igualar essas duas equações aqui, ó. Epsilon menos Rzinho vezes I é igual a Rzão vezes I. E vou jogar os valores. 20, o R é 2, o I é 2, R vezes 2, que é o I. Aí 20 menos 2 vezes 2, 4. Então, 20 menos 4 vai dar 16. É igual a 2R, portanto, o nosso R vai ser 8 ohms. Pronto. Então, com isso, nós chegamos aqui à opção expressa na letra A. Ok? Então, com isso, nós finalizamos mais uma resolução comentada de uma lista. Ok? Assistam ao vídeo novamente. Teve dúvida, vai para a lista. Ok? E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, deixa um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima aula. Ok? Um abraço a todos e até logo.